O governo federal faz balanço dos últimos 2 anos, cita a redução da pobreza, criação recorde de empregos e a volta do país em lista das maiores economias do mundo. Passageiros se jogam de ônibus em movimento para fugir de assalto no Rio de Janeiro. Alguns tiveram fraturas expostas e um está em estado grave. Passageiros se jogaram de um ônibus em movimento durante um assalto no Rio de Janeiro. Crimes recorrentes como esse têm assustado quem precisa do transporte coletivo na capital fluminense. O ônibus seguia da Zona Norte para o centro da cidade quando 2 criminosos anunciaram o assalto. Peguei o ônibus vazio, tinha mais ou menos umas 10, 7 pessoas. Aí só escutei um indivíduo. Libera a roleta, libera a roleta. Eu guardei meu celular na mochila, ele foi e levou minha mochila. E eu peguei e falei, me dá minha mochila pelo menos. Ele não escutou. 2 criminosos entraram no coletivo e anunciaram o assalto. Enquanto um dos bandidos rendia o motorista, o outro roubava os passageiros. Uma das vítimas se recusou a entregar os pertences e foi agredida. Desesperadas, 4 pessoas se jogaram do ônibus em movimento e ficaram feridas. Os passageiros foram socorridos pelos bombeiros e levados para um hospital público da região. A unidade informou que o estado de saúde de uma das vítimas é grave. Durante a ação, o motorista chegou a pedir socorro para policiais militares que estavam em uma viatura, mas os bandidos fugiram antes da abordagem. Os agentes fizeram buscas, mas não conseguiram encontrar os assaltantes. A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar os criminosos. Me sinto vazio, hoje estou me sentindo pelada. Primeira vez, espero que seja a última. Em janeiro e fevereiro de 2024, foram registrados 565 roubos em coletivos na cidade, número que subiu para 778 nos 2 primeiros meses deste ano. Em outubro do ano passado, 2 casos parecidos chamaram a atenção. Em um deles, criminosos tentaram assaltar passageiros que estavam em 2 ônibus na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade. Um dos motoristas sinalizou para policiais militares que passavam pela via e houve troca de tiros. Os bandidos ficaram feridos e foram presos. Em São Cristóvão, também na Zona Norte, bandidos sequestraram um ônibus e roubaram os passageiros. Após o assalto, eles conseguiram fugir. A Polícia Civil já identificou os 2 suspeitos de matar o arquiteto durante uma tentativa de assalto de que ele reagiu na zona oeste de São Paulo. Jefferson Dias de Aguiar, a vítima de 38 anos, foi enterrado hoje em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Em meio à tristeza, a revolta de perder um ente querido de uma maneira tão brutal. Poder que me ajudar, ele me ajudou, minha mãe, minha família inteira. Então foi um choque para mim, porque nunca ia imaginar que ele estava no cemitério enterrado, assim, tipo no caixão. Então para mim foi um choque mesmo. Amigos e parentes prestaram a última homenagem ao arquiteto assassinado a tiros à espera de justiça. A informação de que a polícia já identificou o atirador e o comparsa dele no crime trouxe uma esperança a quem já está cansado de tanta violência. Só queria que divulgasse a foto dos 2, entendeu? Porque são do mesmo bairro, são tudo dali, do mesmo bairro. Jardim Ibirapuera, tudo do mesmo bairro que nós. Aí fica impune e aí hoje a mãe vai ter que enterrar o próprio filho e os 2 tá tranquilo. Jefferson Aguiar foi morto após presenciar e reagir a um assalto. Ele foi atingido por 3 disparos. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um bandido rouba o celular e a aliança de ouro de uma mulher e foge de moto pela calçada. Ao ver a ação, o arquiteto que estava de carro tenta atropelar o assaltante. Mesmo ferido, o criminoso saca a arma e atira. Jefferson chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O bandido fugiu na garupa de uma outra moto. Hoje, o tio de Jefferson fez um apelo ao enterrar o sobrinho. Pediu rigor na punição dos culpados, mesmo não acreditando que eles paguem pelo crime. Daqui 2 meses ele está na rua de novo, fazendo tudo. Eu sou um comerciante, eu tenho que trabalhar na risca. Se eu não trabalhar na risca, eu sou punido, entendeu? Eu dou emprego, entendeu? Eu dou emprego, trabalho 12, 14 horas por dia. Eu sou um comerciante, eu não tenho privilégio. Eu trabalho domingo a domingo, folga uma vez, um dia que dá.
Se eu não trabalhar ali, não vou. E é desse jeito. E esse vagabundo que tirou a vida do meu sobrinho, sabe lá se não já tirou de muitos aí? Amanhã ele está solto de novo. No sul do Piauí, um acidente entre caminhão e van deixou 6 pessoas mortas. Outras 11 foram resgatadas. Segundo testemunhas, a van foi desviar de um carro que estava parado na via e acabou batendo na carreta que vinha no sentido contrário. Os motoristas dos 2 veículos foram resgatados em estado grave. Pesquisa Quest mostra o presidente Lula empatado tecnicamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa presidencial de 2026 em um possível segundo turno, fazendo a ressalva sempre de que o ex-presidente Bolsonaro está inelegível. Então é um cenário hipotético. Na disputa com outros candidatos, Lula venceria em todos os cenários. De acordo com o levantamento, em um eventual segundo turno em 2026, Lula teria 44% das intenções de voto. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030, aparece com 40%. Os dois estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Indecisos totalizaram 3% e brancos e nulos 13%. Já segundo o levantamento, Lula venceria todos os nomes da direita em um possível segundo turno. No caso de uma disputa com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, também do PL, Lula ficaria com 44% dos votos. Michele teria 38%. 3% se declararam indecisos e brancos e nulos são 15%. Na simulação de outro cenário, desta vez contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o presidente Lula venceria com 43% contra 37% de Tarcísio. Nesse cenário, 4% se declaram indecisos e 16% votariam em branco ou nulo. Em uma disputa contra Pablo Marçal, do PRTB, Lula também venceria, com 44% contra 35%. 4% se declararam indecisos, brancos e nulos somaram 17%. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 27 e 31 de março. O vice-prefeito Álvaro Damião assumiu o comando da capital mineira. A cerimônia aconteceu na Câmara Municipal de Belo Horizonte, uma semana depois da morte do prefeito Fuad Noman. Álvaro, que é filiado à União Brasil, ocupava o cargo de forma provisória desde janeiro, enquanto Fuad estava internado com insuficiência respiratória aguda. A posse contou com cerca de 100 convidados, incluindo autoridades como o governador Romeu Zema. Em seu discurso, Damião prestou homenagens a Fuad Noman. Vai ver a Prefeitura de Belo Horizonte, vai lembrar de um prefeito querido, honesto, simples, simpático, o vovô, que foi reeleito prefeito de Belo Horizonte. Aos 54 anos, o jornalista que assume a prefeitura de BH atuou durante 30 anos como repórter e apresentador na rádio e televisão. Ele entrou para a política em 2017, quando foi eleito vereador por 2 mandatos na cidade. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, será o relator do projeto de isenção do imposto de renda até R$ 5.000. O anúncio foi feito hoje pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, será o relator numa comissão especial que terá como presidente o deputado Rubens Júnior, do PT do Maranhão. 2 deputados muito experientes que terão a capacidade de conduzir esse tema com a responsabilidade que o tema requer. O projeto isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês e prevê descontos para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000. Para compensar a perda de receita, o governo propôs cobrar até 10% de quem ganha mais de R$ 50.000 por mês. Hoje, o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, apresentou uma proposta alternativa ao presidente da Câmara, de ampliar a incidência para R$ 150.000. Preserva a vontade do governo, que é legítimo isentar todas as pessoas, mas nós, com essa medida, achamos a melhor alternativa para que o Congresso se debruce nessa discussão e que possa levar um projeto ainda melhor para a sociedade. Após votação na Câmara, o projeto ainda precisa ser votado no Senado. A Defesa Civil de São Paulo criou um gabinete de crise para monitorar as chuvas fortes que devem ocorrer no estado entre amanhã e sábado, devido à chegada de uma frente fria vinda da região sul
do país. O repórter Felipe Brusco está no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo paulista, e tem as informações ao vivo. Boa noite, Felipe. Dessa vez parece que o Estado se antecipou e já montou esse gabinete de crise. Exatamente. Boa noite, Amanda, Augusto, a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui, então, no Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Defesa Civil, e é aqui que foi montado esse gabinete de crise, que conta agora com representantes das concessionárias de água, também de energia elétrica, para ter esse trabalho conjunto com respostas mais rápidas em casos aí de problemas que possam vir em decorrência das chuvas que estão previstas aí para os próximos dias. A previsão, inclusive, é de temporais, tanto aqui na região metropolitana de São Paulo, como também no litoral, Baixada Santista, Litoral Norte e também no Vale do Paraíba. Está previsto chover até 300 milímetros de chuva nesses próximos dias. Ela deve chegar com mais força a partir de amanhã. Há risco, inclusive, de alagamentos, quedas de granizo e rajadas de ventos. A Defesa Civil também alerta aí as pessoas que moram em áreas de risco que devem ficar atentas a sinais como movimentações do solo, rachaduras no chão, levantamento do piso, barulhos incomuns como rangidos, estalos, também, por exemplo. Essas chuvas que já atingiram a capital paulista no final da tarde, no começo da tarde de hoje, colocaram toda a cidade em estado de atenção, segundo aqui o Centro de Gerenciamento de Emergências. As regiões mais atingidas hoje foram as regiões norte e também a região oeste. Esse gabinete de crise que foi montado aqui, ele deve ficar mobilizado até amanhã do próximo domingo. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado por suas informações, Felipe. Em Rondônia, a cheia do Rio Madeira já atinge a população ribeirinha. Cerca de 900 famílias estão isoladas. A Prefeitura de Porto Velho decidiu suspender as atividades escolares na região rural do município. O nível do Rio Madeira, à margem de Porto Velho, chegou a 16 metros e 60 centímetros, segundo dados da Defesa Civil do município, e está próximo de atingir a cota de inundação, que é de 17 metros. A cheia já causa transtornos a moradores da região, principalmente a famílias que vivem em áreas rurais. Vias de acesso terrestre estão inundadas, deixando a população local isolada. A água já subiu no assoalho. E é isso, né? A gente pensando que não tem onde colocar as coisas, né? Nesta outra comunidade, os produtores rurais já contabilizam os prejuízos. Toda a produção de banana foi perdida. E segundo as autoridades, cerca de 900 famílias já estão isoladas. Nós estamos colocando à disposição o Barco Saúde, com todo o tratamento de saúde, preventivo, exames e vacinas, entregando mantimento, cestas básicas, hipoclorito, água e também nesse debate em relação à energia elétrica diante da cheia do rio. A maior cheia registrada em Rondônia foi em 2014, quando o Rio Madeira ultrapassou os 19 metros. A previsão é que as chuvas continuem e o aumento do rio continue até o final do mês de abril, o que acaba agravando ainda mais a situação aqui no estado. Se encher mais um pouco vai complicar, porque ainda vai ter onde os barcos encostar mais. Para cá não dá para os barcos encostar, porque aqui lá é barranco. E aqui tá seco, aí eles vão encalhar. Se eles virem para cá, eles vão encalhar. Além de Porto Velho, outra cidade do estado que sofre com a cheia é Guajará-Mirim, a 329 quilômetros da capital. A região é banhada pelo rio Mamoré, afluente do Madeira. A cota de inundação do município é de 11,10 metros e até a última medição o nível já estava em 10,46 metros. A BR-425, que liga Guajará-Mirim a Porto Velho, chegou a ser interditada devido à inundação da via. Hora de conversar com o nosso Igor Silveira para saber como fica a previsão do tempo para amanhã. Igor, vindo para a Rede TV hoje à tarde, já peguei chuva no caminho. Não foi uma chuva torrencial, mas choveu durante algum tempo. Isso se agrava amanhã com a previsão da chegada dessa frente fria? Vamos lá, se agrava sim, viu? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Sim, tem previsão de chuva em grande parte do país. E olha, a frente fria chegou e está estacionada em direção ao sudeste. Por isso a previsão de chuva e também a queda nas temperaturas. Em São Paulo, por exemplo, a máxima amanhã não deve passar dos 24 graus e são esperados 30 milímetros de chuva. No sábado, cai para 18 graus, esfria bastante.
No domingo, 20 e na segunda-feira, 23 graus. No Rio de Janeiro também tem bastante nebulosidade, previsão de chuva e a máxima por lá não passa dos 26 graus. Em Belo Horizonte, 30 graus, também chove em pontos isolados e Vitória, no Espírito Santo, 33 graus. O tempo só fica quente, abafado e ensolarado no interior nordestino, como a gente observa aqui no mapa, mas ainda tem previsão de chuva entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte. Na região norte, centro-oeste e também pontos do sul do país, também tem previsão de chuva forte e volumosa a qualquer hora do dia. As temperaturas não sobem tanto, máximas de 30 graus amanhã em Manaus, a mesma temperatura vale para Cuiabá, e no sul do país a máxima não passa dos 23 graus em Porto Alegre amanhã. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Boa noite para você também, Igor. Obrigado. Agora, o mercado financeiro, um dia após o anúncio das novas medidas tarifárias de Trump, aquele tarifaço, o dólar no Brasil fechou em queda, cotado a R$ 5,62. Não foi só no Brasil, não, foi no mundo. O Brasil acompanhou esse movimento de perda de valor do dólar, justamente pela possibilidade de uma recessão, ou pelo menos de uma desaceleração econômica nos Estados Unidos. Esse é o menor valor desde 14 de outubro do ano passado. Já o índice Bovespa, que é o principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, acompanhou as bolsas do mundo e fechou esta quinta-feira em queda, né? Quer dizer, não acompanhou exatamente porque as bolsas do mundo tombaram, mergulharam, afundaram. O Ibovespa até que saiu relativamente ileso, fechou praticamente estável, uma leve queda de 0,04% aos 131.140 pontos. No programa É Notícia desta noite, a jornalista Beatriz Bula conversa com Rogério Carvalho, líder do PT no Senado. Na entrevista, o senador falou sobre a reforma ministerial. Espero que o presidente, até o final de abril, consiga dar uma resposta para a sociedade sobre este tema, uma coisa mais definitiva. Não, é assim que nós vamos caminhar, e alterações futuras vai depender do desempenho dos titulares das pastas. Porque as pessoas ficaram na expectativa de uma reforma, né, a imprensa, os formadores de opinião, a sociedade como um todo, e até agora foi uma reforma muito pontual que aconteceu. E o que ele deve fazer para ter uma relação com o Congresso que seja efetiva para o governo? Muita conversa e conversa reta. O que for combinado com os parlamentares, com os congressistas, de uma maneira geral, que seja honrado. Mais conversa dele mesmo, presidente, com o Congresso? Acho que isso é muito importante, porque as pessoas gostam pessoalmente do presidente. Ele é muito carismático, muito afetuoso na relação pessoal. Então, isso facilita muito, porque as pessoas, independente de ser deste ou daquele partido, são pessoas. E conversar com um presidente que é afetuoso, que é brincalhão, que abraça, que conversa, que escuta, que opina, isso é muito bom. O senador enfatizou a importância da lei da reciprocidade em resposta às tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump aos produtos importados de vários países pelos Estados Unidos. Um momento em que o Trump está propondo o fim das regras globais de convivência comercial entre os países, que tenta se impor pela força, pela ameaça. Portanto, este é um momento que a gente não pode criar e ter agendas que nos dividam. A gente precisa construir uma agenda que unifique tanto o governo quanto a oposição, centro, direita, esquerda, numa agenda de interesse dos brasileiros e de interesse da soberania do nosso país, né? Porque o que está em jogo neste momento é como vamos sobreviver e como vamos lidar com este novo cenário que está sendo colocado não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então, não é justo essa guerra, não é justa essa guerra aos olhos do mundo inteiro que está sendo feita. Então, nós precisamos nos proteger e precisamos, com a lei de reciprocidade, olhar para a ação para que a gente possa definir a nossa postura com altivez, sem bravata, sem agressividade, para proteger os interesses do Brasil e do povo brasileiro. O líder do PT no Senado afirmou que o partido deve se renovar e apoia o nome do ex-ministro Edinho Silva para a direção nacional. No que o PT precisa melhorar para conseguir mobilizar as pessoas? Primeiro, fazer uma eleição e eleger novos quadros para a sua direção nacional. Não estou aqui
negando a importância dos quadros que estão hoje ou que estiveram. Não, mas a gente precisa trazer novos para se somar aos que estão. Agora, o presidente Lula tem defendido aí nos bastidores o nome do ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva. O senhor é a favor do nome do Edinho? A favor e eleitor dele. Defendo o nome dele. Acho que ele foi presidente do PT, ele foi prefeito 4 mandatos, ele foi ministro da presidente Dilma. Tem valores que estão adormecidos que a gente precisa resgatar na humanidade. O programa É Notícia vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Não perca. O governo federal apresentou um balanço dos 2 primeiros anos da gestão do presidente Lula. O evento chamado Brasil Dando a Volta por Cima teve um formato diferente do habitual. Em vez de subirem ao palco, ministros e aliados acompanharam a solenidade na primeira fila da plateia. Fazer um ato como esse é um dever do governo, né? Do poder público, informar a população das suas ações. Além de informar a população das suas ações, é importante também dizer quais são os serviços que estão sendo colocados, porque a prestação de serviço é importante. Entre as principais realizações apresentadas estão a volta ao top 10 das maiores economias do mundo, a maior redução do desmatamento na Amazônia em 10 anos, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, com proposta para aumento do limite para R$ 5.000, investimentos do novo PAC, que já ultrapassam 1,8 trilhão de reais, a criação do Pé de Meia, expansão do Mais Médicos e a ampliação da lista de medicamentos disponíveis no Farmácia Popular. O presidente Lula foi o único a discursar no evento. Além de destacar as principais realizações do governo, ele agradeceu o apoio de ministros e parlamentares. O Brasil é um país que volta a sonhar e ter esperança. Um Brasil que dá a volta por cima e deixa de ser o eterno país do futuro para construir hoje o seu futuro, que não tolera ameaça à democracia. Eu quero terminar agradecendo aos ministros e ministras que foram responsáveis pelo que nós alcançamos até agora. Quero agradecer aos deputados e senadores que, tanto no Senado como na Câmara, são responsáveis de apoiar, possivelmente, a maior quantidade de projetos já aprovados por um governo em apenas 2 anos. O secretário de Educação de Belo Horizonte foi afastado do cargo por determinação do Supremo Tribunal Federal. Bruno Barral é investigado por suspeita de envolvimento em um esquema bilionário de desvio de recursos públicos. Agentes da Polícia Federal cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Salvador, São Paulo e Aracaju. Na casa do secretário de Educação da capital mineira, foram encontrados mais de 11 mil dólares, 7 mil euros e 7 mil reais em dinheiro, além de joias, um relógio de luxo e aparelhos telefônicos. Bruno Barral é um dos alvos da Polícia Federal na 3ª fase da Operação Overclean, que visa desarticular um esquema de desvio de recursos públicos. O secretário ocupou o mesmo cargo na capital da Bahia, Salvador, onde a investigação começou. Parece que é um processo envolvendo projetos na Bahia, em Salvador, não é na Secretaria de Educação de Belo Horizonte, mas, obviamente, todo secretário, qualquer secretário, ninguém vai passar a mão na cabeça de secretário em Belo Horizonte e eu não vou passar. Qualquer que seja o secretário vai ter que responder pelos atos dele. Outro investigado é o empresário José Marcos de Moura. Ele é conhecido como Rei do Lixo devido aos contratos firmados na área de limpeza urbana na Bahia. Moura já havia sido preso na primeira fase da operação em dezembro do ano passado e responde em liberdade. Ele é apontado pela Polícia Federal como líder da organização. De acordo com as investigações, o esquema movimentou cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Os crimes apurados incluem corrupção ativa e passiva, fraude em contratos e licitações, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. A apuração indica ainda que o grupo direcionava recursos públicos de emendas parlamentares e convênios para empresas e pessoas ligadas a administrações municipais por meio de superfaturamento de obras e desvios financeiros. O Supremo Tribunal Federal aprovou por consenso um plano de ação para reduzir a letalidade da violência policial no Rio de Janeiro.
A decisão encerra o julgamento da chamada ADPF das favelas, que estava em análise desde 2019. O repórter Rafael Felite acompanhou a sessão e tem os detalhes. Oi, Rafael, boa noite. Oi, Amanda, boa noite a você, boa noite, Augusto, a todos que nos acompanham aqui no Rede TV News. No fim da tarde, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADPF das favelas, concluiu esse julgamento que discute medidas para diminuir a violência policial no estado do Rio de Janeiro, nas operações policiais no estado do Rio de Janeiro. Entre as decisões, ficou definido que a Polícia Federal deve intensificar investigações de grandes crimes ocorridos dentro do estado. Além disso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou a criação de um plano para que o governo fluminense recupere áreas atualmente controladas por facções criminosas e grupos milicianos. A Corte também revogou algumas decisões anteriores, como a proibição do uso de helicópteros em operações policiais. Essa decisão foi elogiada pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que acompanhou toda a sessão daqui da Suprema Corte. A ADPF das favelas foi provocada por uma ação do PSB e de ONGs que questionaram a alta letalidade em operações policiais no Rio de Janeiro. Então, desde o início do julgamento, Amanda, o Supremo Tribunal Federal estabelece diretrizes para a atuação das forças de segurança do estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de diminuir a violência e as mortes nas comunidades cariocas e de todo o estado do Rio. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Rafael. No Piauí, a Polícia Federal prendeu a vereadora Tatiana Medeiros, do PSB. Segundo as investigações, a campanha eleitoral que a elegeu em 2024 teria sido financiada pelo crime organizado com recursos ilícitos e verbas públicas desviadas através de uma instituição não governamental. Na ONG fundada por Tatiana, os agentes apreenderam documentos e R$100 mil. A defesa de Tatiana disse não ter tido acesso à íntegra do processo, mas classifica a prisão como um ato radical. As mortes de crianças e adolescentes pela Polícia Militar dobraram em São Paulo no período de 2022 a 2024. O levantamento foi feito pelo Unicef, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Guaianazes, zona leste de São Paulo. Vitória Manoeli dos Santos, de 16 anos, é atingida por um disparo da arma de um PM que agredia o irmão dela com uma coronhada durante uma abordagem. Saí da adega, atravessei a rua e estou abraçado com a minha irmã. O policial desceu da viatura, já veio correndo com a arma apontada. Para, deita. Eu falei, não vou deitar, vou ficar aqui. Não devo nada, não vou deitar. Ele foi, já bateu a arma, me virou e bateu a arma na minha cabeça. Foi na hora que atirou na minha irmã. Vitória não resistiu e morreu no hospital. A câmera corporal do policial confirmou a coronhada e, na sequência, o disparo. O sargento Tiago Guerra, de 38 anos, foi preso em flagrante por dolo eventual. O caso aconteceu em janeiro deste ano. Este caso evidencia os números do levantamento divulgado hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, intitulado As Câmeras Corporais na Polícia Militar do Estado de São Paulo. De acordo com o estudo, 77 crianças, adolescentes e jovens entre 10 e 19 anos morreram em intervenções policiais no estado em 2024, no segundo ano do atual governo. Enquanto em 2022, na gestão anterior, foram 35 vítimas, o que representa um aumento de 120%. Uma a cada 3 mortes violentas nessa faixa etária acontece devido a ações de policiais militares em serviço. Essa é uma realidade inaceitável, né? Tanto para adultos quanto para crianças. Mas quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente está falando de uma fase da vida em que eles estão em condição de desenvolvimento, né? E eles deveriam estar absolutamente protegidos pela sociedade e não sendo vítimas da intervenção daqueles que são, inclusive, responsáveis pela garantia dos seus direitos, né? Segundo os pesquisadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que participaram do levantamento, a letalidade policial está diretamente ligada ao fato do atual governador querer acabar com as câmeras corporais na PM. De acordo com o estudo, isso teria incentivado a prática criminosa dos agentes com um desvio de conduta. Quando o atual governador era o candidato, ele já declarava, né, que ora iria acabar com esse programa,
ora colocava em xeque a eficiência do programa em fazer o controle do uso da força. Então, ele vinha de seguidas mensagens desqualificando o programa Olho Vivo em São Paulo. Essa postura, a gente entende que ela é lida e interpretada pelos policiais que entendem uma futura desidratação e enfraquecimento dessa política, né? E assim eles reagem com essas mensagens que são passadas pelas lideranças. Então, apesar de continuarem existindo, a gente vai observando uma série de medidas para enfraquecer o potencial das câmeras e das outras medidas que foram implementadas lá atrás para prover o controle do uso da força, o que impacta diretamente na letalidade policial. Para a ouvidoria das polícias do estado de São Paulo, o relatório divulgado hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Unicef evidencia que os agentes não estão seguindo protocolos estabelecidos pela corporação. Eu queria só alertar que nós não temos uma polícia bem preparada, nós não temos uma polícia bem equipada, no meu ponto de vista. Por quê? Porque a nossa polícia tem como instrumento o revólver, que é letal. Diminuiu o número de casos de gravidez na adolescência no Brasil. Apesar da queda, ainda é preciso investir em prevenção. A Camila tem 16 anos e foi pega de surpresa quando descobriu a gravidez. Eu contei pra minha mãe, aí no começo foi um pouco difícil, porque, querendo não, é um choque. Mas aí minha mãe conversou comigo e depois ficou tudo bem. Aí agora tá bem tranquilo. Assim como ela, muitas meninas precisam lidar com a gravidez muito cedo. Na América Latina e no Caribe, a cada 20 segundos, uma adolescente dá à luz. Isso significa cerca de 1,6 milhão de casos registrados por ano, de acordo com um estudo feito pela ONU. No Brasil, as gestações até os 14 anos diminuíram na última década. Em 2013, foram registrados quase 28 mil casos e em 2023 o número caiu pela metade, para 13.934. Uma coisa importante foi que os profissionais passaram a falar mais da gravidez na adolescência, mas teve a distribuição dos métodos anticoncepcionais pelo SUS, que foi importantíssimo, e também a percepção da mulher entrando no mercado de trabalho, que ela tinha que ter uma perspectiva de futuro. Para que os índices de gravidez na adolescência continuem diminuindo, o melhor caminho é apostar no diálogo com os meninos e as meninas sobre a vida sexual. Aqui na Casa do Adolescente, programa da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, os jovens são incentivados a conversar e a tirar dúvidas sobre esse assunto. Muitos adolescentes hoje sabem dos métodos. Eu diria que desde os anos 90% dos adolescentes já conheciam os métodos. Mas entre conhecer e colocar na prática, esse espaço de saber, de conversar, que vai além das redes sociais, dá segurança para os adolescentes. A Aline e a Isabela participam do projeto e já absorveram o que foi falado nas rodas de conversa. Eu me sinto mais segura, porque agora eu sei, o que eu posso fazer e o que eu não posso. Se você ficasse grávida hoje, como seria para você? Seria um susto, até porque tem a questão, que eu sou muito nova, tô fazendo ensino médio, tô procurando curso, então acho que ia atrapalhar muito. Pesquisadores cearenses criaram uma tecnologia inovadora para ajudar profissionais da saúde a identificar alergias de forma rápida e eficaz. Pois é, o dispositivo, que pode ser usado como pulseira ou colar durante os atendimentos, emitem alertas com informações vitais sobre o usuário, facilitando o atendimento médico e aumentando a segurança dos pacientes. O equipamento já está na fase final de testes e recebeu o nome de Alert Allergo. A tecnologia usa dispositivos como pulseiras e colares que informam médicos e enfermeiros com um simples toque ou aproximação sobre substâncias que o paciente não pode consumir ou medicamentos contraindicados. O Alert Allergo, ele é um hardware
e esse dispositivo ele vai ficar na bandeja da enfermagem. No momento da admissão, o paciente vai falar com a equipe que ele tem alergia a medicamentos ou a látex ou algum alimento específico. Com isso vai ficar cadastrado no sistema. Quando ele estiver no ambiente hospitalar, né, e ele for passar por alguma administração de medicamento ou for oferecido algum tipo de alimento para ele, ao chegar perto do paciente, né, com a bandeja da enfermagem, o equipamento vai alarmar, mostrando aquele fármaco ou aquele alimento que o paciente tem alergia. Com isso, nós vamos conseguir evitar esses acidentes. O projeto foi desenvolvido com o objetivo de ser implantado no Sistema Único de Saúde em pacientes alérgicos nas emergências dos hospitais. A iniciativa conta com um investimento de R$ 1.460.000 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e deve ser implementada no prazo de 18 meses. E agora elas conseguiram, junto com o governo federal, um aporte de mais de R$1 milhão para conseguir, junto com o IFCE, dar continuidade a esse projeto. E eles vão tocar a continuidade dele para que ele possa chegar onde é mais importante a inovação, que é nas pessoas. Segundo a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, cerca de 30% dos brasileiros têm algum tipo de reação alérgica. Em ambientes hospitalares, aproximadamente 16% desses pacientes enfrentam complicações, sendo que 84% desses casos poderiam ser evitados. A gente sempre se deparava com as reações que aconteciam dentro do hospital. Então, a gente veio conversando sobre formas de tornar mais eficaz esse aviso da alergia dos pacientes. E a Anvisa aprovou uma nova insulina de aplicação semanal para pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2. A inovação promete mais praticidade aos pacientes. Dona Antônia foi diagnosticada com diabetes tipo 2 há mais de 30 anos. Desde então, tem uma rotina rigorosa para controlar a doença. Todos os dias, ela precisa aplicar 5 injeções de insulina. É preocupante, sim. Porque se você esquecer, depois ela dá aquela subida enorme, aí você tem que aplicar mais injeção de insulina para descer. O medicamento, recentemente aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, promete transformar a rotina de pessoas como Dona Antônia. A primeira insulina semanal do mundo substitui as doses diárias, um procedimento considerado por alguns cansativo e fácil esquecimento. A vantagem da insulina Icodec é que ela dura uma semana. Então, quando você aplica ela vai fazer um polímero, ou seja, ela vai se depositar na barriga e vai liberar lentamente. Então, a gente sabe que as insulinas mais antigas elas podem ter uma variação no sangue de até 60%. Então, a pessoa aplicou aquela dose, mas ela não tem certeza que a quantidade de insulina circulante é a mesma que ela aplicou, diferente dessa nova insulina. O medicamento, desenvolvido por uma farmacêutica dinamarquesa, foi aprovado em países da Ásia, Oceania e Europa. O lançamento oficial no Brasil depende de definições relacionadas ao preço, que serão estipuladas pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. A venda será mediante prescrição e orientação médica. A insulina pode aumentar o risco de hipoglicemia, que é a baixa do açúcar no sangue. Mas a vantagem dessa insulina é que ela não aumentou o risco de hipoglicemia. Para quem sabe que não pode se descuidar, todo o avanço que simplifique o tratamento faz a diferença. Estou muito ansiosa, porque realmente com toda essa montagem de insulinas que eu tomo durante o dia, é cansativa. Pelo menos se tomar uma, diminui muito, né? Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã, 7h20 da noite. Até lá. Boa noite.